Oi, Pro. Oi, tudo bom, Breno? Tudo. Tudo certo. Pessoal, boa tarde. Eu acho que eu vou dar uma esperadinha de leve aqui para ver se chega mais gente, tá bom? Vocês topam esperar 5 minutinhos? Se for tudo bem para vocês, a gente espera então mais um pouquinho, daí já começamos, tá? Porque essas aulas assim à tarde, horário de reposição, às vezes a galera dá uma viajada mesmo, né? Então, vou esperar um pouquinho, beleza? Sim, Pro, tudo bem.
pessoal que chegou agora, pessoal, a gente está esperando só dar 4h25 aqui, eu falei para esperar 5 minutinhos para ver quem ia acabar de chegar, tá bom? Então... Prof, a Bia Rede Oi. está falando para você não esquecer de mandar os slides. Olha só, eu mandei os slides, só que o Rubão me falou que teve alguém que disse que estava incompleto, que estava faltando parte, não é isso? Porque eu já mandei todos. Então, o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou dar uma checada para ver as coisas que eu encaminhei para ele, se eu mandei alguma versão incompleta, alguma coisa assim, tá bom? Porque eu já mandei tudo, inclusive os de hoje de manhã, tá? Já estão todos com ele falou que já tinha postado tudo, tá bom? Mas eu vou checar isso aí, tá certo? Ok, obrigada. Imagina. Então, pessoal, acho que a gente pode começar, né? Acho que já estamos num número bom, também, senão a gente fica... a gente fica... se enrola um pouco com o tempo, né? Que a gente... Curso de história, de história geral, em geral, é uma corrida contra o tempo um pouco, não é muita coisa para pouco tempo. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês agora, então, na nossa última aula a gente conversou sobre reforma protestante, né? Então, as aulas que a gente fez hoje de manhã são aulas muito importantes em termos de prova. As aulas de agora, que a gente vai fazer agora, elas são aulas muito mais factuais, de nome e data, aquela coisa que lembra mais a aula da escola mesmo. Né? Enfim, quem não gosta de história tem pavor desse tipo de aula, que a gente vai ficar falando de dinastia, de rei, etc., mas, infelizmente, é um mal necessário, tá certo, gente? Nenhum historiador acha que vocês têm que decorar um monte de nome ou de data, tá certo? Mas é que, se a gente não tiver um certo repertório, fica difícil para a gente entender os processos, né? Então, a ideia aqui, o que nós estamos estudando em geral e o que a gente vai ver nas próximas aulas, então? A gente vai ver um processo que é como o material de vocês trabalha, tem muitos jeitos, não é, de você trabalhar essa questão, mas, enfim, o recorte que a gente está dando aqui no curso é um pouco a formação, não é, de governos mais centralizados, aqui no caso nós vamos falar de Inglaterra, tá certo? E com essa formação, não é, desses estados mais centralizados, como é que isso depois vai se abrir para novas formas, tá certo? Então a gente tem aquele modelo medieval descentralizado, esse modelo vai se centralizando progressivamente, o auge dessa centralização vai ser a França do antigo regime, tá certo? E aí a gente vai ter o processo de ruptura mais radical de todos, que é a Revolução Francesa, tá certo? No caso da Inglaterra, a gente vai ter um processo de tentativa de centralização, que não vai chegar no mesmo ponto que chegou o absolutismo francês, a gente vai ver que ele vai ser interrompido antes de chegar no auge dessa centralização, e depois, mas de todo modo, vai se outra coisa que não é o modelo feudal, o modelo medieval, que é uma organização de uma monarquia constitucional, tá certo? Então, não sei se ficou claro, vou repetir de novo, tá? O que eu quero que vocês entendam nas próximas 4 encontros que a gente vai ter, não é? A gente precisa entender, então, como é que vai centralizando, aonde, não é que na Inglaterra e na França esse processo de centralização vai parar, tá certo? Qual vai ser a reação a esse processo de centralização, tá bom? Então, vamos começar pela Inglaterra. Professora, por que Inglaterra e França? Por que a gente não estuda, sei lá, uns lugares tipo, por que a gente não estuda Espanha? Por que a gente não estuda Portugal? Por que a gente não vai estudar, sei lá, Veneza, né? Então, a gente tem esse recorte, pessoal, por um motivo que é de pressuposto, digamos assim, não é? A Inglaterra vai dominar o mundo inteiro no século XIX. Com esse domínio que a Inglaterra vai ter nos anos 800, ela vai colonizar meio mundo. Então, a história inglesa acaba impactando um pedaço do mundo gigantesco por causa da colonização, tá certo? A França também vai colonizar uma boa parte de muitos lugares. Então, entender a história da França é também entender o que eles foram fazer para em outros lugares. Além disso, no caso da França, eles vão representar uma modificação política muito importante, tá certo? Então, a gente precisa entender esses acontecimentos, não é? E aí tem um outro negócio também, não é? Hoje o mundo está num processo, talvez, de declínio disso, não sei, a gente poderia discutir, mas a gente vive num mundo que é dominado por uma hegemonia norte-americana. Você não entende os Estados Unidos se você não entende a Inglaterra, tá certo? Então, é tudo uma questão de pressupostos
no fundo, para armar uma cama, para vocês conseguirem entender um pouquinho de como é que o mundo hoje foi parar no que ele está. Tá certo? As histórias ibéricas, as histórias da Alemanha, a história da Península Itálica, são todas fascinantes, da Índia, da China, do Japão, são todas fascinantes, mas o nosso recorte aqui, não é? É para entender esses grandes processos, e aí a gente se vê forçado a se fixar, então, nessas nações, não é? Só estou explicando isso porque sempre tem alguém que fica injuriado de estar aqui no Brasil, né? E ter que estudar quem que são os Stuart, quem que são os Tudor, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Nessa minha apresentação, eu dei um outro nome, não o nome que está na apostila, embora a numeração esteja a mesma aí, porque eu sou xarope, tá certo? Eu não gosto de chamar isso aqui de absolutismo inglês, eu acho esse nome um pouco forçação de barra, tá certo? Professora, se eu colocar que esses caras são parte do processo do absolutismo inglês, eu vou errar a questão? Não, você não vai errar. Mas eu sou professor de vocês, é minha função tentar ser o mais precisa possível, tá certo? A gente fala em absolutismo com certeza absoluta quando a gente fala da França, pessoal. Na Inglaterra, existe um puta de um debate dentro da historiografia se chegou a existir absolutismo ou não, tá certo? Então, para todos os efeitos, o que a gente vai estudar agora? Como é que se forma a dinastia dos Tudor, isso muito rapidamente, e depois quem são os Stuart, tá certo? Esse é o nosso objetivo de entender aqui hoje, que são os pressupostos, então, para a gente entender um processo chamado Revoluções Inglesas. Tudo bem? Então, vamos começar. Quando a gente parou de falar da história da Inglaterra? Nós paramos de falar da história da Inglaterra faz um tempão, né? Vocês nem devem lembrar. A gente falou lá da Guerra dos 100 Anos, tá certo? E quando a gente falou da Guerra dos 100 Anos, a gente conversou um pouco sobre o Eduardo III, que era meio francês, meio inglês, lembram disso, né? Ele tinha parentes nos dois lugares. E aí, por uma N questões comerciais, territoriais, etc., ele vai reivindicar o trono da França. E aí, sendo que ele era rei da Inglaterra, e aí vai dar ruim, vai dar 100 anos de guerra, que vai ser um conflito gigante, não é? Depois, no final, no seu período final, vai ser desequilibrado pela Joana d'Arc, a França vai ganhar a Guerra dos 100 Anos. Então, deixando a Inglaterra, vocês podem imaginar, numa situação horrorosa, tá certo, gente? Lembrando que no século que acontece a Guerra dos 100 Anos, não é? Nesse período também, nesse meio tempo, além da guerra, a gente vai ter a grande fome causada por mudança climática, a gente vai ter as epidemias de peste bubônica na Europa, então é um período muito difícil, tá certo? Como é que a Inglaterra sai dessa situação? Então, esse slide aqui já aviso a vocês, deixa eu ampliar ele aqui. Professor, eu preciso saber disso? Não. Inclusive, saibam que existem muitos materiais mais recentes que nem colocam isso aqui que eu estou colocando para vocês. Por que eu estou colocando para vocês? Porque eu, como aluna, era um pouco obsessiva e eu ficava muito chateada quando tinha um buraco muito grande dentro da explicação, tá certo? Então, eu estou aqui listando para vocês. A gente falou do Eduardo III aqui, que foi rei, entre 1327 e 1377, certo? E que levou a gente para a Guerra dos 100 Anos, ok? Então, esse Eduardo III era parte da dinastia Plantageneta. Então, agora, nós vamos entender um processo que faz muito tempo que não cai no vestibular, que se chama Guerra das Duas Rosas, ou Guerra das Rosas, certo? É uma coisa que não tem sido tanto tendência nos últimos anos. Porém, existe um acontecimento recente que pode fazer com que a Guerra das Duas Rosas volte a aparecer no vestibular, que é o fato de que o George Martin, que escreveu Game of Thrones, é absolutamente obcecado pela Guerra das Duas Rosas. Foi a Guerra das Duas Rosas que ele usou como inspiração para escrever a sua obra, não é? Toda vez que eu falo isso, sempre tem alguém que me olha fazer uma careta, tipo, cara, tem dragão, zumbi, né? Essas paradas todas, é óbvio que não, tá certo? Vocês têm que tirar aí uma certa liberdade poética que o George Martin teve, mas, assim, a estrutura do conflito e também muito do mecanismo de funcionamento da sociedade na época, ele captou bem. É por isso que o Game of Thrones acaba sendo uma boa ferramenta, não é, para entender esse período, tá certo, gente? Então, eu recomendo para quem se interessa, vamos supor que você goste muito de história ou que você goste muito de Game of Thrones, ou os dois, né? Recomendo esse videozinho, coloquei o link aqui para vocês no PDF, vocês conseguem acessar direto, desse canal de história que é muito bacana, que é o Nerdologia, que fala, então, sobre a Guerra das Duas Rosas. Ele vai falar especificamente da relação da Guerra das Duas Rosas com o Game of Thrones, tá certo? São 10 minutinhos. Caso a gente tivesse um tempo ideal, a gente até poderia ver em sala, mas não temos, né? Então, mas para quem se interessa, acho legal ver, para vocês verem o que ele tirou, não é, do que aconteceu de verdade, fora que é uma explicação a mais a respeito da Guerra das Duas Rosas, para quem gosta desse período, tá certo? De todo modo, professora, eu consigo aprender história vendo Game of Thrones? Olha, você aprende muitos
digo para vocês que eu, como professora, ficou muito mais fácil. Que legal. Que bom, Karen, que você já assistiu. Ele é bem legal. Então, eu digo para vocês que ficou muito mais fácil explicar. A professora curte muito nerdologia, já deu para perceber. Olha, vou falar a verdade para você, Samuel. Vou confessar aqui. O meu marido é professor de história também. E ele é fanboy do nerdologia, do xadrez verbal, dessas coisas todas. Ele escuta muito, eu não vejo tanto, mas eu acabo vendo um pouco por tabela, né? Ainda mais em quarentena agora, em convivência intensa, estou assistindo tudo. E o Felipe é excelente, tá certo? Excelente. Por isso que dá para recomendar em sala, que é uma coisa que quase não dá para fazer, né? Então, são ótimos, né? Para quem gosta dessas coisas, o xadrez verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um programa que fala sobre países do mundo, a história deles, as relações internacionais e futebol, também é incrível, tá certo? Então, são todos podcasts, beleza? Mas em fecha parênteses, totalmente fora de contexto. Sim, nerdologia é muito bom. Nerdologia é muito, muito didático. Acho que talvez seja em português o melhor programa que a gente tem de história, também de biologia é muito bom, né? Então, como eu estava dizendo, então a gente vai ficar numa situação de falar um pouquinho disso aqui, mas muito de passagem, tá certo? Por quê? Porque não interessa para a gente entrar no mérito dos detalhes. Essa guerra é super complicada. Vocês estão vendo aí, aqui pela datação, não é? Que ela vai de 55 até 1487, então são 32 anos de guerra. É isso? Sou de humanas. Mas, enfim, algo parecido com isso. Então, a gente vai ter uma guerra muito longa e assim, num período extremamente conturbado. E é uma guerra civil, é uma guerra interna na Inglaterra. Então, diferentemente, se tiver que guardar assim, só informações básicas, não é? A Guerra das Duas Rosas é uma guerra civil, ela não é uma guerra de um reino contra o outro, tá certo, gente? É uma disputa interna na nobreza inglesa para saber quem fica com o trono, não é? Ela vai ter várias fases, ela tem coisas muito emocionantes. Pensem que o George Martin usou a história, não é, da Guerra das Duas Rosas para poder criar o universo dele, então tem coisas completamente inusitadas, né? Tem viradas narrativas, enfim. A gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo ela, assim como a gente poderia falar da Guerra dos 100 Anos por bastante tempo. De todo modo, o que eu queria que vocês guardassem, que é um esquema muito esquemão, é o seguinte: a gente tem o Eduardo III, que era lá o nosso rei que começou a Guerra dos 100 Anos, não é? O Eduardo III era rei dessa dinastia que a gente chama de Plantageneta, certo? Então, a dinastia dele, a família dele, é a Plantageneta. Bom, a dinastia Plantageneta vai durar bastante. O Eduardo III vai ser, eles dominam a Inglaterra acho que por quase 300 anos, tá? Vai ser seguido pelo Ricardo II, pelo Henrique IV, pelo Eduardo IV e daí pelo Henrique V. E aí o que vai acontecer? Quando a gente chega no Henrique VI, continua sendo dinastia Plantageneta, mas nessa altura, como a dinastia Plantageneta já tem quase 300 anos, é só você pensar na sua família se você for recuando no tempo, bracinhos que ela ganha, certo? De galhos, não é? Então, como é uma dinastia de 300 anos, ela tem ramos. E aí, esses ramos, tem dois que são muito fortes e muito importantes, os Lancaster e os York, certo? Então, os Lancaster, ou os York, os Lancastres, como a gente fala em português, Yorks, não é? Os Lancasters e os Yorks são, então, dois ramos, digamos, da mesma dinastia. Então, ambos têm relação lá com os primeiros Plantagenetas, eles vêm de linhagem importante, etc. O ramo, isso mesmo, Beatriz. Então, Lannisters vêm provavelmente de Lancaster e os Stark vêm provavelmente de York, não é? Porque os York, inclusive, são do norte da Inglaterra, né? Bem do norte. Então, tem uma relação aí direta, né? Então, os Lancaster e os York vão ser ramos da mesma família e estava tudo contido. Era o ramo principal, que é o ramo do Lancaster, que estava no trono, tá certo? Fazia algum tempo já. O que acontece é que aí vai subir ao trono o Henrique VI. O Henrique VI é uma dessas figuras que aparece ao longo da história, não é, em determinados momentos, e que são momentos de extrema instabilidade, porque ele é uma pessoa instável do ponto de vista mental, intelectual, não é? Então, ele faz coisas que ninguém entende porque ele gera nos seus súditos uma sensação de que ele está tomando decisões baseadas na irracionalidade absoluta. As pessoas não conseguem confiar que o que ele está fazendo é o necessário para lidar com as crises que aparecem, né? Ele é tido como um rei fraco e é tido como um maluco mesmo, né? Muita gente acha que ele é um rei doido. É muito difícil quando você tem um governante, não é? Que ao longo da história isso acontece diversas vezes, né? Porque principalmente quando você está numa monarquia, mas em outros regimes
de governos também pode acontecer, tá certo? Quando você está numa monarquia e aí, por acaso, a sucessão da dinastia leva alguém que tem condições emocionalmente, mentalmente, psiquicamente instáveis, a coisa toda fica muito complicada, né? Então, o que acontece? Diante da instabilidade do Henrique VI, que seria o sucessor, não é, mais esperado, já que ele é do mesmo ramo que estava se repetindo na história fazia um tempão, e das coisas que ele faz, que são consideradas descabidas, não é? Que levam a população a começar a se voltar contra o rei, tá certo? E a monarquia, entendam isso, não é? Por mais que a monarquia, todo governo sempre vai funcionar com base em algum nível de repressão, tá certo, gente? A monarquia, ela precisa que a população apoie o rei, tá certo? Né? Nenhum tipo de governante, a não ser que você esteja numa ditadura muito fechada, pode prescindir totalmente de popularidade, tá certo? Então, por quê? Porque simplesmente as pessoas se revoltam em algum momento, não é? E aí, no caso dos reis, eles ainda têm um problema com o qual lidar, que é a própria nobreza, né? Então, o que acontece é que conforme o Henrique VI vai perdendo popularidade, fazendo besteira, causando nas crises, tá certo? E só deixando a coisa mais tensa e pior, a nobreza inglesa começa a sentir, tá certo? Começa a achar que vai ter problema, porque se começa a ter revolta popular, você consegue conter até um certo ponto, não é? As outras camadas da população que não são nobres são muito mais numerosas, né? E pode até acontecer uma tragédia, como a gente estava falando de manhã, que é, de repente, uma revolta camponesa, isso é muito perigoso, tá certo? Então, o que vai acontecer é que a própria nobreza vai começar a se organizar. E, bom, os nobres estão sempre meio que de olho no trono, né? Então, toda vez que você tem alguma figura dessa que parece mais fraca, é lógico que as articulações internas ali dentro da nobreza vai ter gente que vai achar que há a possibilidade de repente, chegar no trono, tá certo? Então, com essa situação, a gente vai ter o ramo dos York, na figura do Ricardo, o primeiro York, Ricardo, que é Duque de York, que vai, então, desafiar, digamos assim, o poderio dos Lancasters, tá certo? Como que ele vai fazer isso? Ele vai começar a articular os nobres, não é, para reagir, para tentar impedir os desmandos do Henrique VI. Daí, caras, vai se seguir uma história super complicada, não é, de alianças, casamentos, aliados que mudam de lado um do outro, não é? Eu não estou falando nenhuma novidade para quem já tentou assistir o seriado, né? Tem uma amiga que começou a assistir e falou, não dou conta, cara, tem que decorar muito nome. Fala sério, eu quero me divertir, né? Enfim, se vocês leram os livros ou se vocês já estão mais acostumados, depois de um tempo você acostuma com a quantidade de personagens, isso não é tão ruim, né? Mas, de todo modo, para estudar essa guerra, não é muito diferente a experiência, né? São muitas fases e muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Para vocês que são vestibulandos, não é? O que tem que se saber a respeito da Guerra das Duas Rosas? Eu prefiro também, viu, Beatriz? Eu li os livros todos, temo pela saúde do George Martin, gostaria muito, muito que ele terminasse a saga escrita, porque eu sou muito mais apegada aos livros do que à série, né? Enfim, então, a Guerra das Duas Rosas, vocês só precisam saber que do final dela, tá certo? Vocês precisam saber por que ela é história, então que ela é uma guerra civil entre a nobreza, e que o fim dela vai gerar uma das dinastias mais importantes, então, da história inglesa, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje. Eu tirei na moral, tirei um print do Nerdologia, porque eu gosto dessa comparaçãozinha que eles fazem, tá certo? Mas eu coloquei a fonte aqui, vocês não acharem que fui eu que fiz isso, não é? Então, a fundação da dinastia Tudor vai se dar, porque depois de muitas reviravoltas na história, assassinato de crianças, gente que chega de barco do estrangeiro, enfim, um monte de coisa que vai acontecer, a gente vai ter o Henrique VII Lancaster, então, e a Isabel de York, eles vão se casar, ao invés de adotar um dos dois nomes, não é? Eles vão formar uma nova casa, a Casa Tudor. Inclusive, o próprio símbolo vai ser a junção, então, das duas rosas, que são símbolo dessas duas casas que tiveram liderando a Guerra Civil, não é? Então, os York usavam essa rosa branca nos seus estandartes como símbolo, não é? Quando eles iam para a guerra e tal. Existe uma história de uma aparição da Virgem Maria, que estaria carregando uma rosa, não é? Enfim, para os ancestrais dos York e tal. E os Lancaster a gente não sabe direito, mas possivelmente é porque é só para rivalizar mesmo. Então, os caras têm os inimigos têm uma rosa branca, então a gente vai adotar uma rosa vermelha. Os Tudor vão juntar as duas, a gente tem uma rosa vermelha em volta, mas o centro é branco, não é? E vão, então, representar, não é, a síntese desse processo, digamos assim. Essa história, então, é uma história que não precisa ser conhecida em detalhe, mas é legal ter ouvido falar, né? Bom, na sequência, então, o Henrique Lancaster, então, que se casa
com a Isabel de York, que é o Henrique VII, né? É que ele vai deixar de se chamar de Henrique de Lancaster e vai passar a se chamar Henrique Tudor, certo? Daí a gente troca o seriado, certo? Porque os Tudor, né? The Tudors também é um seriado disponível, só que esse é um pouco mais velho, não sei nem se vocês assistiram ou não, mas eu acredito que tenha, pelo menos uma parte dele na Netflix, que é um seriado também bem... tem bastante liberdade e tal, mas é aquela coisa. Eu, como aluna e como professor, eu acho que qualquer recurso que vocês possam usar para guardar nomes e datas e processos está valendo, tá certo? Então, vocês não podem acreditar em tudo que vocês estão vendo, principalmente porque a história tem muita lacuna. A lacuna não é divertido quando você está fazendo o seriado, né, gente? Então, os caras têm que inventar muita coisa, né? Mas, de todo modo, e lógico que eles vão inventar sempre para ficar mais interessante para a gente, né? Então, vão adicionar uns casos escandalosos, né? Às vezes vão adicionar sexo, muito mais histórias, né? Sexuais, ou casos, affairs, enfim, que nem, na verdade, a gente nunca nem ouviu falar, umas coisas viajadas, né? Então, lógico que tem muita ficção, mas é interessante também, tá? Então, a gente já falou hoje do Henrique VIII, né? O Henrique VIII, que é essa figura tão controversa, historicamente falando, mas que foi muito importante, não é? Porque o ato dele vai ser um dos fatores, não é? Muito importante. Os atos do Henrique VIII vão acabar levando a esse processo de centralização, de importância da monarquia na Inglaterra, tá certo? Então, sem ele, nunca teria sido da maneira que foi, não é? Então, relembrando o que eu já falei para vocês, eu acho muito curioso, não é? Se vocês forem olhar qualquer retrato do Henrique VIII, existe uma questão. Bom, eu vou falar primeiro tudo, daí depois eu volto nessa análise da imagem, né? Então, o Henrique VIII Tudor é um homem muito arrojado, muito ousado, muito destemido nas coisas que ele faz, não é? Muita gente considera, inclusive, sem escrúpulos, tá certo? Um cara que não é de muita fé. Enfim, vocês podem ter a opinião que vocês quiserem sobre o Henrique VIII, mas o fato é que ele vai, sim, trabalhar abertamente por uma centralização do poder, vai esvaziar, então, a Inglaterra, desde 1027, tem o rei da Inglaterra, tem que responder a um conselho de outros nobres, né? Isso é uma coisa histórica na Inglaterra, então os reis, eles não tomam as decisões sozinhos, eles consultam outros reis ou fazem conselhos com outros nobres, então essa estrutura que depois a gente vai ver, né, hoje, existe do rei que tem que respeitar o parlamento, é uma coisa que vai se construir lentamente, tá certo, gente? Mas, digamos aí que do ano 1000 e pouquinho até os anos de 1400, 1500 aqui, a gente está nessa divisão, digamos, não é? O rei sempre tendo que pisar mansinho em relação aos nobres, não é? Os nobres que estão no entorno, tendo que consultar eles para fazer muita coisa e tudo isso. Quem vai começar a tomar as rédeas desse processo para centralizar vai ser o Henrique VIII, tá certo? Então ele tem essa importância, não é? Isso de governar por decreto é uma coisa que mostra que o cara não está querendo consultar ninguém, certo? Porque ele simplesmente faz uma canetada e boa, as pessoas têm que seguir. Ele não negocia, ele não vai consultar os outros nobres para ver se eles acham apropriada a aplicação daquela lei, não é? É decreto atrás de decreto, tá certo? Então, vai se casar, não é? Ele se casa numa jogada bastante esperta da Casa Tudor, que é uma casa relativamente recente, tinha acabado de fazer uma geração, né, que tinha pacificado a Inglaterra da pior guerra civil da sua história até então, né? Então, ele se casa com Catarina de Aragão numa tentativa de unir a casa inglesa, a nobreza inglesa, então, não é? A casa real inglesa, com a casa real espanhola. Não é que a Espanha, que nessa época, notem aqui a data em que a gente está, não é qualquer Espanha, né, pessoal? A Espanha, nessa época, a Espanha que vai dar origem à Espanha das grandes navegações, tá certo? A Espanha que vai começar a dominar um pedaço do mundo que ninguém nunca imaginou que ela fosse dominar, não é? Então, uma Espanha ascendente, digamos assim, no processo de se tornar um grande império, não é? E riquíssimo, não é? Então, eles não são nem um pouco bobos, não é? Quando os ingleses, então, vão fazer esse acordo e vão casar o Henrique VIII com a Catarina de Aragão, não é? Como eu já falei para vocês hoje de manhã, então eles vão ter 2 filhos, o Henrique, que é o primeiro, morre bebê, e a Maria Tudor, não é? E a Maria Tudor vai ser a herdeira, então, que a Catarina de Aragão vai deixar. É o fim da história da Catarina de Aragão, é triste, nós já conversamos sobre isso hoje, não é? Então, a Catarina de Aragão, como não consegue ter mais filhos, enfim, ela não tem mais filhos, o Henrique VIII vai, então, querer dissolver o casamento, dissolver a aliança, não é? Porque a questão, notem, pessoal, a unificação, não é, da pós-guerra civil tinha acontecido com o pai do Henrique VIII, né? Então é uma memória muito recente
do que pode acontecer, uma guerra civil de 30 anos, tá certo? Se você não tem um sucessor claro para sua dinastia. É muito próximo na cabeça deles isso, tá certo? Tinha rolado não fazia muito tempo, né? É como se o seu pai tivesse conseguido ter uma certa tranquilidade, mas o seu avô estava passando perrengue nervoso. E antes do seu avô, outras 2 gerações estavam passando perrengue por causa disso, tá certo? Então, é uma memória muito próxima, o que explica um pouco a obsessão, não é? Que o Henrique VIII vai ter por ter um herdeiro legítimo, tá certo? E aí, quando a Catarina de Aragão, então, não tem filhos, enfim, depois de 20 anos de casamento, eles veem que uma coisa não vai muito, dizem que o relacionamento entre eles era bom, tá certo? Então, não é uma história assim de tipo, nossa, eles mal se toleravam, não, dizem que eles até que se gostavam, não é? Mas é uma questão política, o casamento aqui não significa nada do ponto de vista pessoal, não é? Ele significa, principalmente, que essa aliança entre casas e ela precisa proliferar, tá certo? Conforme não dá certo, então o Henrique vai mobilizar o papado para tentar anular o casamento dele com a Catarina de Aragão. Aí entra na história Ana Bolena, que era de uma família nobre muito B. Quando a gente fala dos Tudor e da Catarina de Aragão, pessoal, nós estamos falando da nobreza mais top de linha que a gente tem ali no alto dos degraus, né? As casas reais mais ricas, mais poderosas, mais cabulosas da Europa, tá certo? Aqui esteja no meu back eles aí, são os Habsburgo, certo? A Ana Bolena é de uma nobreza meia boca, com um pé na França, o outro na Bélgica, né? Não é uma nobreza lá essas coisas, nem é muito rica, nem é muito influente, nem é muito antiga. Então, não é que ela era plebeia, mas, assim, não era... Você rompeu uma aliança com a Casa de Espanha em nome de uma aliança com os Boleyn, né? É uma coisa que não faz nenhum sentido do ponto de vista político. No entanto, o Henrique VIII vai meter esse louco, tá certo? Ele vai fazer isso. Ele, então, força o papado, não é no sentido de conseguir o divórcio, o papado não quer saber, não aceita. Ele se casa mesmo assim, então, com a Ana Bolena. Esse processo de casamento é um processo que é todo super bizarro, né? Então, casa com ela é uma mulher que já entra muito controversa na história da corte, então a história dela tem muito esse viés, porque a Catarina de Aragão era uma mulher simpaticíssima, não é? Muito querida como rainha, e uma mulher muito católica, não é? Muito admirada, não é? Pelas suas virtudes de mulher cristã, e aí na sequência vai entrar a Ana Bolena, numa triangulação aí que nem era possível na época. Se hoje tem gente que transforma a mulher que entra depois na história na vilã, vocês imaginam o que era nesse caso aqui, a dissolução de um vínculo sagrado contra o desejo do Papa, enfim, em nome dessa pessoa, que nem é da mesma estirpe de nobreza que era Catarina de Aragão. Então é um caos, tá certo? E o fato, então, que o Henrique VIII vai levar isso adiante, vai romper com o papado, vai criar a igreja anglicana, vai fazer todo aquele processo que eu disse para vocês, né, de desapropriação das posses da igreja e dos cargos da igreja. A igreja anglicana, diferentemente da igreja das igrejas protestantes do Lutero, do Calvino, ela tem uma hierarquia muito parecida com a igreja católica, então vai precisar ocupar os espaços dos bispos, dos arcebispos, não é? Com outros nomes, e muitos bispos católicos não vão topar essa reforma, então vão ser perseguidos ou mortos, ou vão ter que fugir, não é? E aí ele precisa de novos nomes para colocar assim, e é com essa atratividade prática, tá certo? Que ele vai atrair muita gente para a sua nova religião. Não só isso, não é? Vamos entender, de novo, né? Pedir para vocês já uma vez isso, mas insisto, não sejam cínicos com a fé das outras pessoas, tá certo? Então, não é porque vai ter gente que vai aderir porque está a fim de ganhar uma terra ou está a fim de controlar uma igreja, que quando a gente fala dessa reforma, não tinha gente que estava profundamente insatisfeita com o catolicismo, achando que o catolicismo era podre, achando que não fazia sentido ficar mandando dinheiro para Roma, e que não vai ficar feliz, então, com a ideia de ter uma igreja assentada na Inglaterra, voltada para as questões dos ingleses, tá certo? Então, isso é uma questão, né? Estou falando isso só para a gente entender qual que é o contexto, não é? Então, a Ana Bolena e o Henrique VIII se casam, eles vão ter uma filha, que é a Elizabeth I, e vão ficar mais ou menos 4 anos casados no total, sendo que depois de 2 anos, conforme o Henrique VIII percebe, não é? Que a Ana Bolena também não vai ter um monte de filho, como ele estava imaginando, ele vai começar já a querer despachar a Ana Bolena. Não é tão fácil assim, tá certo? Ele já causou um pandemônio para fazer isso. O vínculo do casamento era considerado uma coisa sagrada, só que agora ele é o chefe da igreja, então ele vai se autorizar
a se divorciar, tá certo? Então, o Henrique VIII e a Ana Bolena vão se separar. A Ana Bolena vai ser condenada por heresia, não é? Ela vai ser perseguida, condenada e queimada na fogueira por heresia. E a Elizabeth I, então, vai ser a herdeira desse casamento, tá certo? Então, são 2 casamentos já que a gente teve. Aí você vai se perguntar, opa, passei um monte de gente aqui. Aí você se pergunta, nossa, então deu certo dessa vez, né? Então ele casou com a Elizabeth, pô, causou, separou da esposa, brigou com a Igreja Católica, criou uma igreja nova e não conseguiu ter os herdeiros. Ele para com isso? Claro que não. Ele vai casar outras 4 vezes, né? Então, o Henrique VIII é um serial casamenteiro, tá certo, gente? Ele vai... A Beatriz fez uma pergunta importante, né? Ela vai ser perseguida pelo próprio Henrique ou pela Igreja Católica fora da Inglaterra. Não, ela vai ser perseguida dentro da Inglaterra. Ela vai ser acusada de bruxaria, vai ser acusada de um monte de coisa. Oi, professora, mas eles têm isso também? Tem. A Igreja Anglicana segue os modelos da Igreja Católica nessa época, certo? Depois ela vai se diferenciar bastante, né? Tudo bem? Mas a estrutura não é diferente. É a própria Inglaterra que vai perseguir a Ana Bolena, tá certo? Vai ser acusada de coisas variadas, né? No fim das contas, a condenação dela vai ser porque ela vai ser acusada de trair o rei cometendo incesto com o próprio irmão, sem evidências. Tem uma acusação e aí ela vai ser condenada por isso, né? Tá certo? Então não é num esquema tribunal de santo ofício, ela vai ser condenada à morte por uma legislação inglesa mesmo, tá? Que se você é rainha, as regras de conduta para você são muito restritas, né? Tudo bem? Então, seguindo, o que vai acontecer? Então, a gente notaram aí que a gente tinha Maria Tudor do primeiro casamento e Elizabeth I do segundo. O Henrique VIII, então, serial casamenteiro que vai se casar mais 4 vezes ainda, não é? Vai ter um monte de filho? Não, não vai, né? Ele vai conseguir um herdeiro homem só, o Eduardo VI, tá certo? Depois, ele acho que está no 4º casamento, quando o Eduardo VI nasce, talvez seja isso, ou 5º. Algumas dessas mulheres morrem, né? Morrem no parto, ou morrem de doença, tá certo? Então não é tudo divórcio, tá? O que acontece aí. Só que o que acontece? Por uma questão de lógica, do jeito que as coisas funcionam na época, a gente vai ficar cada vez mais difícil para o Henrique VIII conseguir boas alianças através do casamento, por motivos óbvios, né, pessoal? Se você é rei de uma casa real importante europeia e você tem uma filha casadora, por mais que o cara seja o rei da Inglaterra, cabuloso, você vai arriscar colocar sua filha para se casar com ele, sendo que ele pode dissolver o vínculo a qualquer momento, e a sua filha vai estar desgraçada, porque ela não serve mais para casar, porque se ela ficar viúva, ela ainda pode casar de novo, mas ela vai estar com o marido vivo, e ao mesmo tempo ele vai estar casado com outro, e vai dispensar ela, vai mandar ela para o exílio. Então, não é negócio para as grandes famílias europeias ficarem casando com os Tudor nessa época, tá certo? Então, o que vai acontecer é que ele vai ter que fazer alianças com famílias nobres cada vez menores, e cada vez menos importantes. O grande filhão dele, que é o Eduardo VI, né, que ele fala, não, agora foi, né, agora deu certo, e tal, ele assume o trono. O Henrique VIII está tão preocupado de não deixar um descendente, não é, que ele coloca o Eduardo VI, ele já deixa um pouco antes de morrer, que o Eduardo VI vai assumir, não importa qual seja a idade dele, ele vai ter que ser coroado, tá certo? Então, Eduardo VI vai ser coroado quando o pai morre com 9 anos, né? E depois não vai durar muito tempo, com 15 anos ele falece também de uma febre meio inusitada, que ninguém sabe de onde veio, tá certo? Então aí o que vai acontecer, tudo que o Henrique VIII temia, aconteceu. A gente tem um vácuo de poder na dinastia, a gente tinha uma transmissão, não é? Tem uma grande discussão, longa discussão a respeito disso, mas em geral a transmissão do título se dá sempre entre os parentes que são homens, tá certo, gente? Então, e o Henrique VIII tinha deixado 2 mulheres, não é? E aí a gente vai ficar numa situação complicada do ponto de vista dinástico, tá certo? Então, mesmo ele tendo essa noia toda, o que vai acontecer é isso, não é? Eu queria mostrar para vocês, só rapidinho, eu acho interessante, não é? Eu não sei por que ficou tão um pouco nítido o retrato dele aqui, mas eu queria que vocês observassem, então vocês estão vendo, não é? A roupa, a moda que se usava na época, que era... tem uma coisa extremamente ornamentada, tecidos luxuosos, muito bordado, muita pedraria, eles achavam isso bonito, e os homens e as mulheres, tá certo? Não é uma coisa só dos homens, né? Aqui vocês estão vendo, se vocês forem olhar, todos os ornamentos que ele está usando, não é? Então vocês veem que tem um colarzão aqui, esse colar aqui tem um pingentão que vai até aqui a região do abdômen, não é?
esse braço daqui ele está segurando um objeto que aponta aqui nessa direção, e o outro braço está segurando a base da espada aqui nessa direção. E também aqui a gente tem, seguindo esse paralelismo aqui, a gente vai ter um cinto, não é? Que está amarrado com um grande nó. Então, se vocês forem perceber, a gente tem mais ou menos uns 6 eixos diferentes da pintura que estão apontando exatamente para cá, não é? Para a região pélvica, para a região da genitália do Henrique VIII. Era uma obsessão, tá certo? E hoje já foram feitos alguns estudos que talvez fosse uma condição genética que causava, não é, essa quantidade de abortos espontâneos que as mulheres dele vão ter e tal, não é? Mas em nenhum momento o Henrique VIII nunca, nem ninguém, atribuiu esse problema a um problema dele, tá certo? No entanto, não é curioso, acho que não é curioso, acho que enfim, tem a ver com essa questão ser tão central, o fato disso aparecer de alguma maneira, meio que seja bem sutil, não é? Nos retratos, tá certo? Então, acho que é legal que vocês pensem, não é? Que essa questão dinástica, esse é um exemplo de como essa questão dinástica pode levar a grandes desestabilizações. É por isso que as monarquias são muito, muito preocupadas com a sucessão, tá certo? No caso, por exemplo, da gente ter um monarca que não é popular, isso é uma coisa que já preocupa os caras desde que você começa a perceber essa falta de popularidade, não é? Então, ainda falando dos ingleses, embora hoje o mundo seja muito diferente, pensem um pouquinho no que significa. Então, a gente tem Elizabeth II, não é? Que está lá e que é uma monarca muito popular. As pessoas gostam dela, os ingleses em geral gostam da rainha, respeitam a rainha. Também hoje é uma senhorinha que passou por, cara, tudo que aconteceu no século XX, é muita doideira, não é? Mas, em geral, ela é uma governante carismática e era desde jovem, tá certo? Desde que ela assumiu bastante jovem, ela tinha carisma. Se alguém gosta dessa temática, gosta de saber sobre a monarquia inglesa, enfim, seriadaço é o The Crown, tá certo? The Crown é ótimo. Muito preciso historicamente e uma fotografia impecável, muito bacana. Então, enfim, não tem a ver com esse período que a gente está estudando, mas digo, então, a Elizabeth é popular. Agora, vejam, o filho dela, que é o príncipe Charles, não é popular. Não é nem um pouco popular. Inclusive, ele casa-se com uma mulher que se torna uma celebridade, uma figura pop, que é a Lady Di, não é? E a morte trágica dela, enfim, as coisas que ela denuncia para a imprensa sobre a frieza e a maneira como a família real se relacionava e tudo isso, vão fazer com que o Charles fique extremamente impopular. E ele ainda por cima é apaixonado por outra mulher, quer dizer, todo mundo gostava da Diana, simpatizava com ela, e o casamento deles não tinha esse significado que todo mundo esperaria, porque ele é claramente apaixonado pela amiga de infância, que é a Camila Parker Bowles, que depois vai se tornar a mulher dele, de quem é atualmente, tá certo? Então, essa figura não tem apelo para a população inglesa. E a monarquia inglesa não é um pouco boba, tá certo, gente? Então, desde que o Charles está ali, mais ou menos, na idade, começou a estar na idade adulta, e eles começaram a sacar que talvez ele não tivesse o carisma para ser a sucessão, eles começaram a pensar em alternativas. E a alternativa mais evidente, vocês estão vendo qual é, não é? Porque, certamente, vocês imaginam que se a Rainha Elizabeth morre, o Charles provavelmente vai abdicar em nome do William, que é a figura do carisma, que se casou com uma plebeia, que tem filhinhos bonitinhos, que a gente gosta de acompanhar no Instagram para ver os lookinhos do dia, tá certo? Então, isso tudo é uma construção de imagem muito cuidadosa, não é? Eu sempre falo isso porque a gente olha para esses reis mais antigos e fica falando, nossa, mas nossa, não tem amor, não tem vida pessoal, não tem emoções. Cara, sinceramente, quando a sua família vem de uma dinastia de 600 anos, não é? E ela tem a responsabilidade, tem um patrimônio infinito que esses caras têm, e a responsabilidade, não é, de ocupar o lugar de chefe de Estado no imaginário de um império tão importante como é o britânico, eu sinceramente acho que as suas questões pessoais ficam de lado sim, tá certo? Professora, você é horrorosa, está dizendo que é tudo mentira, então que é tudo marketing, basicamente, tá? Não que eu não goste, eu goste de acompanhar a família real britânica, não é essa a questão, mas vocês têm que entender que tem muita coisa em jogo ali, para eles simplesmente fazerem o que eles querem, não é? De maneira que se você quer ter uma vida um pouco mais livre, você acaba tendo que romper com a família real de alguma maneira, tá certo? Você não pode fazer o que você quer, porque você tem muitas e muitas coisas na sua vida que existem justamente por causa da posição que a sua família ocupa, tá certo? Então, é uma mistura, não é, de vida pública e vida privada, que hoje em dia deixou de ser tão comum, mas que era o básico do básico nesses períodos que a gente está vendo, não é? Então, o nobre, ele não vai encarar a vida dele como um aglomerado de decisões que ele tomou por causa do desejo próprio. O nobre, na Idade Média, ele tem um papel a cumprir, é isso que ele vai tentar fazer.
né? E isso lhes assegura poder e privilégio em relação ao resto da sociedade. E é isso, é o preço de ocupar esse lugar, tá certo? Então, hoje, que nós vivemos numa sociedade em que o meu desejo, as minhas questões individuais são muito centrais, é lógico que eu imagino que isso deva apresentar alguns dramas, não é, para essas pessoas que ocupam esses espaços, que são cada vez menos, mas na Europa a gente tem ainda, não é, algumas famílias reais em atuação, embora elas sejam, em geral, famílias reais que não governam de fato, mas que ocupam um espaço mais simbólico, não é? Mas nós temos muitos países escandinavos, tem, na Holanda tem, Luxemburgo tem, enfim, tem uma série de países na Europa que tem essas famílias reais que ocupam esse estatuto mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Então, hoje acho que a gente vê uma coisa muito modificada disso, mas ainda assim, se a gente for escarafunchar que é mais exposta, não é, que é a família real inglesa, a gente ainda consegue perceber que tem muito desse tempo mais antigo ainda na maneira como esses caras se relacionam, tá certo? Então, eu acho importante entender isso, né? Então, no caso dos Tudor, não é? Eles são uma dinastia muito curiosa, não é? Porque todos os governantes vão ser atípicos, mas vão ser muito marcantes, não é? Assim, então, o Henrique VIII, vejam o que ele faz. Daí, na sequência, a gente vai ter a Maria Tudor, que é a filha dele, não é? A filha dele com Catarina de Aragão. A Maria Tudor, assim como a sua mãe, foi banida no primeiro momento. A mãe dela é banida, não é? E ela não vai ficar lá à disposição, na corte, à disposição das novas mulheres do pai, tá certo, gente? Por quê? Porque a corte é um espaço de política. Então, se essa mocinha pode disputar, né, você é a nova esposa, essa mocinha vai disputar espaço com o seu filho ou a sua filha, que também são herdeiros, você vai tentar prejudicar ela. Então, a Maria Tudor vai ter que ficar um pouco afastada disso tudo, mas ela vai fazer um baita casamentão, né, vai casar com Filipe II Habsburgo, que é dono do mundo inteiro, como eu falei hoje para vocês de manhã. O Carlos V vai avançar nessa questão de aumentar o território dos Habsburgo, e o Felipe II, então, vai ser o cara que vai pegar. Os Habsburgo vão ter, então, todo o território do Sacro Romano Império, do Sacro Império Romano Germânico, a Espanha. Ele vai pegar também o período em que Portugal fica sem sucessão e é anexado à Espanha, e com isso, toda a América Latina praticamente fica sob domínio do Felipe Habsburgo, e também partes inteiras da Ásia, não é? Então, é um território gigantesco que esse cara tem. E a Maria Tudor, então, vai ser casada com ele, não é? Ela vive pouco, ela não vai pegar o auge desse processo. Ela vive pouco, não. Ela não vai morrer muito, muito velha, não é? O que vocês precisam saber sobre ela? Bom, se ela é casada com Filipe II Habsburgo, que é um sacro imperador do Império Romano Germânico, tá certo? Do Sacro Império Romano Germânico, e ligado à coroa de Espanha, de alguma maneira. Então, óbvio que a Maria Tudor tem que ser católica, tá certo? E isso significa alguma coisa nessa época. Por quê? Porque o pai dela criou uma igreja nova, perseguiu todo mundo que quis ficar na igreja católica e criou a igreja anglicana. Começou a aparecer puritano na Inglaterra, eles não foram bem-vindos, porque a Inglaterra tem uma religião oficial, que é a anglicana, tá certo? Quando a Maria Tudor sobe ao poder, ela vai simplesmente falar, acabou essa brincadeira. Luísa, a Maria Tudor é filha do Henrique com a Catarina de Aragão, tá certo? A primeira mulher dele, beleza? Então, ela vai querer reverter a reforma, simples assim, né? Então, vocês imaginam o que significou a reforma e o que significa alguém querer reverter a reforma. Então, ela vai entrar para a história com esse apelido, que hoje é até o nome de um drink, não é? Que é a Bloody Mary, certo? Por que ela ganha esse nome, não é? De Maria Sangrenta? Porque ela vai perseguir protestante. Mas, professora, que tipo de protestante? Todos que não são católicos, ou seja, os anglicanos também. Professora, ela não tinha que ser chefe da igreja da Inglaterra? Sim. E ela vai falar, olha, não tem igreja na Inglaterra. Existe uma igreja cristã no mundo que não é herética, que é ligada à igreja romana do Papa, tá certo? E é isso que a gente tem que obedecer. Então, é lógico, vocês podem imaginar que ela vai ser extremamente perseguida, não é? Mas essa mulher, cara, você tem que ter uma força, porque ela vai ser a primeira mulher da história a reivindicar o trono inglês e a se manter no trono. Ela consegue se manter no trono. Apesar de todo mundo falar que, no caso dela, a herança não valia da linhagem, justamente porque ela era mulher. Como assim ela é primogênita do Henrique VIII? Todo mundo sabe que mulher não é primogênita, não é? E ela é tão decidida, não é? Tão forte que ela consegue se manter no trono.
Então, tem essa dimensão, não é? Que a gente não costuma falar muito da Maria Tudor. Há também uma outra coisa que pode ser que hoje em dia, como a gente discute mais esses temas, não é que apareça. A primeira lei que persegue pessoas que se relacionam homossexualmente, né? Ou seja, que têm relacionamentos homossexuais na Inglaterra, é o ato de sodomia, que é como eles chamavam as relações homossexuais, de 1533, que vai levar, feito pelo Henrique VIII, que vai levar, então, pessoas que são acusadas de sodomia para um tribunal eclesiástico, para elas serem julgadas, tá certo? Notem que aqui é antes do ato, não é, ele coloca isso antes do ato de separar as igrejas, depois, enfim, vai manter essa perseguição, não é? E a Maria Tudor, ela revoga isso, não é? Ela acha isso um absurdo e revoga. Nossa, professora, ela era LGBTT ou ela era simpática? Cara, eu acho que nessa época não dá pra gente falar isso, mas de todo modo, ela não acha, não acredita que tem que ter tribunais específicos trabalhando em nome de julgar isso aí, tá certo? Então, ela vai revogar isso, isso é importante que vocês conheçam, não é? Tenham ouvido falar, enfim, não porque o vestibular vai cobrar isso de vocês, mas que pode aparecer alguma coletânea, acho que é interessante que vocês saibam, não é? Por que pode aparecer alguma coletânea? Porque a Inglaterra vai ser uma espécie de posto avançado da perseguição à homossexualidade, tá certo, gente? Eles vão perseguir primeiro assim, depois vão criar a ideia de que é um desvio moral que tem que ser punido com trabalhos forçados, é o que acontece com o Oscar Wilde. Depois vão sair dos trabalhos forçados e vão entender que precisa castração química, é o que acontece com Alan Turing, né? Para quem já viu o Jogo da Imitação. Então, a gente tem grandes nomes, não é, da história da cultura que foram perseguidos por conta dessas legislações. O ato de sodomia é a primeira, tá certo? Então, de repente, não sei, pode aparecer de repente uma coletânea para refletir sobre como as leis operam em cima dessas questões, que são questões da individualidade, não é? Como é que isso funciona? E aí, acho que é interessante vocês saberem, tá certo? Então, ela vai revogar esse ato. De resto, o que vai acontecer? Uma baita de uma briga entre a Maria Tudor e a Elizabeth ao longo da vida, tá certo, gente? É famosa, não é? Então, elas são rivalíssimas, né? E nenhuma das duas era lá flor que se cheira, as duas eram duronas, tá certo? Muito se fala, né? Tem um monte de comparação, tem peça de teatro, né? Tem um monte de peças de teatro que imagina como é que era a relação das duas e tal, enfim, porque elas são, digamos, meio irmãs, né? E aí uma vai prender a outra na torre enquanto está no governo, porque a outra é uma ameaça, enfim, é uma relação super complexa, não é? O que se diz muito é que a Elizabeth I era uma mulher de perfil mais duro, digamos assim, né? Ela era muito pouco afeita às coisas, às qualidades, digamos assim, que seriam as qualidades femininas, da fé, da oração, da dedicação à família e todas essas coisas. Tanto que Elizabeth I nunca se casou, não é? Enquanto que a Maria Tudor seria um contraponto nesse sentido. Ela seria uma espécie de modelo da mulher cristã virtuosa, né? Enfim, casada, com família, tudo isso. Se eu não me engano, ela não tem filhos com Felipe II também, tá? O que já pode indicar aí que tem alguma questão mesmo, né? Enfim, não interessa para nós saber como é que se dá essa transição, ela é meio complicada, tá certo? O que interessa é que a Elizabeth I vai ganhar essa parada, né? E vai assumir o trono. E também muito habilidosa para conseguir fazer isso, né? Eu trouxe esse retrato aí que mostra um pouco esse esplendor decorativo das roupas. Eu acho interessante que vocês vejam, né? A Elizabeth tem 2 filmes que falam, tem um monte de filme que falam sobre ela, mas acho que tem 2 que são sobre ela especificamente, que chamam Elizabeth, né? São filmes, assim, um pouco fantasiosos, mas que são legais para guardar também as coisas que são importantes sobre ela. Faz algum tempo que não cai nada específico sobre o governo da Elizabeth I, mas sempre cai 2 coisas, não é? Então, que não são, às vezes, não perguntando especificamente sobre o governo dela, mas que são traços, digamos, não é, dessa formatação da Inglaterra nessa época que vocês precisam conhecer. Então, a Elizabeth vai governar durante o que vai ficar conhecido como a Golden Age, né, uma época de ouro da Inglaterra nessa época, porque a gente vai ter um momento de grande prosperidade, vitórias militares totalmente inesperadas, não é? Ela vai angariar uma grande popularidade, apesar de não ser aparente desde o começo que isso ia acontecer. A Elizabeth também vai ser muito esperta, não é, em relação a como lidar com os negócios, tá certo? Então, ela vai, por exemplo, autorizar e estimular a atuação de corsários. Pessoal, eu preciso que vocês saibam, é verdade, matéria, tá? Qual que é a diferença entre um pirata e um corsário? Alguém sabe me dizer?
Se alguém quiser colocar no chat ou quiser falar. Alguém faz ideia do que é uma diferença entre um pirata e um corsário? Bom, O corsário trabalha a favor da coroa e o pirata rouba por conta própria. quem foi que falou aqui? A Isabela. Oi, Isabela. Isso. Então, o corsário é um cara que é uma espécie de funcionário público, digamos assim, né? Só que não exatamente, né? Ele entrega, digamos assim, uma boa parte do que ele consegue no processo, né? Nos assaltos que ele faz para o governo, tá certo? E aí é lógico que ele é regiamente recompensado pelo governo nesse sentido, tá certo? E ele tem a possibilidade, inclusive, de colonizar novos lugares, né? Com isso, porque os novos lugares que eles acabam conhecendo nessa história, tá certo, gente? São lugares em que, em tese, não tem nenhum senhor, nenhum suzerano, nenhum vassalo, tá certo? Ninguém se apossou desses lugares ainda. Ah, professora, mas em geral eles não têm populações nativas? Os ingleses dessa época, assim como os europeus em geral, não estão nem aí para isso, né? Uma vez que eles consigam derrotar essas pessoas, eles podem se apossar da terra. E aí, então, uma das maneiras, não é, que a coroa vai ter de recompensar, não é, essa galera, então através da concessão desses títulos, não é? Eles são títulos novos, não é? Desses territórios novos. O título está sempre associado a uma terra, então eu posso transformar o fulano em duque de Nova alguma coisa, no território americano, por exemplo, e esse cara, então, vai ter sido recompensado com uma coisa que talvez a família dele jamais teria sonhado que ele conseguiria, e seria, de fato, uma terra com título atrelado para alguém, por exemplo, que tem uma origem completamente humilde, né? Então, é uma possibilidade de fazer vida, de fazer linhagem e de conseguir reconhecimento na sociedade inglesa a atuação como corsário, tá certo? O pirata, propriamente dito, é um cara mais independente, não é? Que vai fazer as coisas por conta própria. Então, também o prestígio que esse cara vai ter é muito menor, não é? Muito menos estabelecido, digamos assim, do que no caso do corsário, tá certo? Eu coloquei aqui o exemplo do Francis Drake, que é talvez o corsário mais famoso, em inglês dessa época, enfim, que acho que é talvez importante vocês terem ouvido falar. Por que eu estou ressaltando isso, gente? Porque a Inglaterra vai ser dona do mundo no século XIX, tá certo? E como que quais são as atividades, né, de grande capital agregado que vão fazer com que ela consiga ser dona do mundo? Olha, garanto para vocês que uma boa parte do acúmulo de capital que os ingleses vão conseguir ter é roubando o galeão espanhol, cheio de ouro, tá certo? Então, é com pirataria sim, né? E eles vão ter outra atividade que é bastante lucrativa até hoje, tá certo? As duas são, né? Pirataria e tráfico de drogas, que eles vão fazer bastante no século XIX, são coisas que dão muito dinheiro até hoje, né? Então, vão enriquecer com base nisso também, tá? Não só nisso, mas com isso também. É importante entender, porque esse processo de acumulação de capital que acontece na Inglaterra vai ser importante para a gente entender depois a Revolução Industrial, tá certo? Então, o que vai acontecer lá, né? Então, temos que entender isso. Muito bem, do ponto de vista do inusitado, do que não se esperava da Elizabeth, mas aconteceu, não é? O Filipe II decidiu invadir a Espanha e vai montar a chamada Invencível Armada, que é a maior marinha de guerra jamais existente, não é, na história da Europa, tá certo? Eles vão fazer uma marinha de guerra gigantesca e vão batizar de Invencível Armada, justamente por causa do tamanho dela, e aí, né, uma série de lanças meio espetaculares, então o governo de Elizabeth vai conseguir ganhar da Invencível Armada, não é? Então isso é uma coisa muito grandiosa, é muito comum que vocês vejam retratos da Elizabeth, não é? Que mostrem os barcos atrás, ou que tem os barcos presentes, não é? Também por conta dessa história, tá certo? Outra coisa que é importante ter ouvido falar é a respeito do renascimento elizabetano, digamos assim. Então, a Elizabeth era uma apreciadora das artes, não é? Do teatro, da literatura, também das artes plásticas, tá certo? Então, a gente vai ter ali na corte de Elizabeth, nós vamos ter grandes artistas da Europa inteira e os próprios artistas da Inglaterra vão ter um grande espaço, um grande destaque, é um momento de florescimento da cultura, por isso o nome Renascimento. Tá? Então, é um momento de bastante destaque nesse sentido, tá certo, gente? Bom, dizem que a Elizabeth tinha, então, essa personalidade mais fechada, mais dura, né, mais bélica, muito pragmática, tá certo? E isso vai fazer com que ela seja uma rainha muito bem sucedida, mas então ela vai se recusar, não é, ao casamento. Tem muito debate sobre isso, né?
Mas o lance é que ela, sendo mulher, a tendência de que ela se case com alguém que respeita que ela é a rainha, porque isso não está estabelecido na tradição inglesa ainda, não é? Hoje em dia está. Então, quando o príncipe atual, não é? O príncipe, nossa, me esqueci o nome dele. Enfim, o marido da Elizabeth, ele segunda, né? Ele se casa com ela, ele sabe perfeitamente que ela é o maior título de nobreza e ela é a rainha. A família dela é que detém o título, não importando ela ser mulher, tá certo? Mas essa é uma tradição jurídica que está se estabelecendo na Inglaterra nesse exato momento que a gente está vendo aqui. Então, a Elizabeth, muita gente vai dizer, não é, que ela opta por não se casar e por morrer sem herdeiros, porque ela entende que esses casamentos podem levar, então, à ameaça do seu trono mesmo, não é? Que ela pode simplesmente virar um joguete para que esses homens, ou de outras casas reais europeias, englobem, digamos assim, a dinastia Tudor e tomem o trono da Inglaterra, que é uma coisa que não interessa para ela, não é? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante de entender, mais do que, como nós estamos falando, não é, de relações que são majoritariamente políticas, tá certo, gente? A gente precisa entender que não tem muito da questão pessoal dela. É a Elizabeth, se ela quiser casar, ela vai casar. Ela não casa porque ela tem uma resistência própria a isso, que provavelmente tem a ver com essas questões políticas, tá certo? Pode falar, Breno, por favor. Professora, desculpa, eu não entendi muito bem a parte do Filipe II. Ele tentou invadir a Inglaterra, é isso? Ele prepara uma invasão na Inglaterra, não é? Então, Tá. eles estão num atrito muito grande. Por que eles estão num atrito muito grande? Porque, bom, basicamente o governo inglês está saqueando galeões espanhóis sem parar, de forma sistemática, está realizando pirataria em todo o território de Espanha. Também vão fazer isso aqui no Brasil, mas a gente tinha menos valor agregado, certo, gente? Por que os piratas ingleses não invadem tanto a gente aqui? Porque, nossa, eles têm mais medo da esquadra portuguesa do que da espanhola? Não, é porque a gente estava produzindo, né? Você pega um navio, bom, tem vários motivos para isso, mas resumindo, digamos que a maior parte dos navios que estava carregado de ouro e prata acaba passando pelo Caribe em algum momento. É por isso que tem esse imaginário do pirata no Caribe, tá certo? Porque por N motivos logísticos eles acabam passando pelo Caribe em algum momento. Então, é uma espécie de lugar de convergência que você sabia que se você ficasse navegando ali numa certa região, em algum momento ia aparecer um navio, e esse navio tinha chance muito grande de estar carregado de metal precioso, não é? Então é muito negócio. Tudo bem, o pau-brasil era uma coisa bastante valorizada na época, a ponto de justificar a atividade comercial dos europeus aqui no Brasil. Então, lógico, era valioso, mas nada se compara nessa época ao que é o valor do metal, tá certo? Isso que a gente ainda vai ver, não é? Nós estamos em pleno estabelecimento do mercantilismo como estrutura. Na verdade, vocês já viram isso em Brasil, não? A estrutura do mercantilismo, questão da balança comercial favorável, né? Como o valor é dado através da quantidade de metal precioso que você tem, tá certo? Então, metal precioso nessa época é achar a coisa mais importante, mais valiosa que tem. E você simplesmente chega no Caribe e você tem navios e navios carregados disso, né? Então, o que acontece é que a gente tem o Filipe II, então, não é? Depois de muito desgaste diplomático, vai optar por essa invasão, e é uma invasão que ele tem uma impressão que tem muito como ganhar, tá certo? Só que qual que é o negócio, não é? Eles estão em quase guerra, a Inglaterra e a Espanha, faz muito tempo, não é? Se as relações deles já eram um pouco estremecidas, vocês imaginam como é que elas ficam quando o Henrique VIII faz o que fez e rompe a aliança com a Catarina de Aragão, devolve, não é, a maior princesa da Espanha, coloca ela no exílio, não é, renega a sua herdeira. Então é muito complicado, né? Eles têm uma relação que é de muito atrito por conta da questão religiosa, mas também por essa questão da pirataria, tá certo? E aí, então, tanto que tem gente que chama isso de guerra anglo-espanhola, não é? Hispano-inglesa, tá certo? Mas essa guerra nunca chegou a ser deflagrada de fato, não é? Dos dois lados, etc. A gente vai ter essa tentativa de invasão que vai ser repelida, não é? Repelida porque, enfim, a gente vai ter um monte de coisa, vai ter tempestades, não é? Que vão atrapalhar e tudo isso, tá bom? Eu não vou me estender sobre isso, porque não me interessa que vocês guardem muitos detalhes, tá certo? Você já tem bastante coisa para lembrar. Então, vamos voltar aqui, tudo bem? Breno, beleza? Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Imagino. Então, voltando aqui para a nossa apresentação,
Como eu falei para vocês, então, a Rainha Elizabeth não vai deixar herdeiros e a gente tem o fim da dinastia Tudor com ela, não é? E aí, qual que é a doideira? Não é? A gente vai ter os herdeiros da Maria Stuart, que é uma outra personagem, não é? Que estão lá na Escócia, tá certo, gente? Eles acabam sendo o que mais de próximo existe para assumir o trono da Inglaterra nesse momento, não é? E a Elizabeth, ela cuida dessa transição antes de morrer, tá certo? Antes de morrer, ela tem uma inimizade antiga com a mãe do Jaime Stuart, tá certo? E ela vai pedir, por favor, não é, para que ele assuma o trono da Inglaterra, porque ela percebe que ela não vai conseguir resolver isso de nenhuma forma, e ela teme, assim como o pai dela temia, porque é ainda muito próximo, tá certo? Ela teme que se instaure uma guerra civil terrível na Inglaterra com a morte dela, tá certo? Então, a gente vai ter a passagem de uma dinastia para outra, que é conduzida pela própria Elizabeth I. Só é possível justamente porque ela é uma governante, não é, muito habilidosa e muito capaz do ponto de vista político, tá certo? O James Stewart, que aparece em Outlander, não, Outlander é depois, tá certo? Mas o cara que aparece no Outlander é posterior, mas ele é dessa linhagem, tá bom? São os Stewart mesmo da Escócia que aparecem no seriado, né? É um Stewart, né? Que é uma casa real antiquíssima da Escócia, tá certo? Então, mas assim, no Outlander a gente já tá lá no 1700 e pouco, né? As relações entre a Escócia também é um seriado legal para quem gosta de história, né? Para guardar algumas coisas. É que o período do Outlander cai menos no vestibular do que esses aqui que a gente está vendo, né? Quase não cai esse período do século XVIII, o que está acontecendo por ali. Bom, então voltando aqui, mas tá certo, a casa real é essa mesmo, beleza? Então o Jaime Stuart I, ele é primeiro da Inglaterra, então é o primeiro Stuart que vai se tornar rei da Inglaterra, por isso que ele fica Jaime I na Inglaterra, ou James, né, gente, como vocês preferirem. A gente traduz, mas às vezes é esquisito. Nos livros em português se chama a Elizabeth I de Isabel I, mas eu acho muito esquisito, por isso que eu falo Elizabeth, tá? Mas se vocês virem Isabel, saibam que é a mesma. Então, o Jaime VI da Escócia é o Jaime I da Inglaterra. Vejam que já é o sexto James Stuart, que é rei da Escócia. Então, é uma dinastia muito antiga ali naquela região, que então vai se tornar rainha, detentora do título na Inglaterra. Vocês podem imaginar como é que fica a nobreza inglesa quando a Elizabeth conduz o processo de maneira a colocar um cara que era rei na Escócia na Inglaterra como um todo, tá certo? Então, tem vários problemas, não é? O Jaime VI, tá certo, gente? Qual? Suspeitava-se que ele fosse católico. A Escócia é católica, a Escócia não adere ao anglicanismo, não é? Então, lógico que para se tornar rei da Inglaterra, ele acaba tendo que aderir ao anglicanismo, não tem muita opção, já que ele vai ser chefe da igreja. Mas ninguém acredita que ele seja anglicano de verdade, não é? Ele já é um senhor, ele já era rei da Escócia antes, não é? Quando ele ascende ao reino da Inglaterra. Então, ele já é um cara experiente, é um homem muito culto, tanto que uma das Bíblias mais importantes que a gente tem, para quem gosta de fazer estudos da Bíblia, não é? Estudar as imagens, as miniaturas que são feitas e tudo, e também as traduções, as imagens, enfim, é a Bíblia do King James, que é justamente encomendada por ele, tá certo? Vai encomendar uma tradução mais precisa, uma versão nova, novas imagens, enfim, um monte de coisa. Então, a Bíblia do rei James é justamente esse James, especificamente, não é? Que é, então, um cara que gosta de ler, que gosta de estudar, mas é isso, ele tem uma relação íntima com o catolicismo e vai ser visto com desconfiança pelos ingleses por causa do catolicismo, por causa da Escócia e porque ele tem um vínculo próximo com a Espanha que ele tenta estreitar. E a Espanha é inimiga porque é católica, inimiga porque já teve o problema da invencível armada, inimiga porque não quer que a pirataria inglesa pare a qualquer custo, tá certo? Temos muitos motivos para a Espanha ser inimiga da Inglaterra nessa altura do campeonato. Muito bem. E, bom, tentaram invadir a Inglaterra. Vocês imaginam como é que fica uma ilha quando ela sente a ameaça de ser invadida, nem um pouco feliz, né? Então, mesmo assim, o James Stuart vai assumir o poder na Inglaterra em 1603 e ainda vai reinar bastante, tá certo, gente? 22 anos com essa coisa conturbada é bastante tempo. Isso por quê? Porque, embora ele tivesse todas essas coisas contra ele, ele é um homem muito hábil, tá certo? Então,
embora muita coisa que ele trouxesse fosse contra, não é? O que a Inglaterra deve querer, gosta, enfim, acha importante, ele é muito habilidoso. O que nós não podemos dizer do seu filho, então, o PowerPoint. O Charles I Stuart, tá certo? Esse cara, ele vai entrar para a história demais, assim, não é? Porque a Inglaterra não é um país com um histórico de revoltas, não é? Vocês vão ver que, cara, a gente vai estudar a história da França, vocês vão ver a quantidade de revolta que a gente tem, a quantidade de, enfim, no século XIX vão gostar de fazer barricada, depois a gente vai ter um monte de revolta na história da França, tá certo? No caso da Inglaterra, a monarquia lá é muito estabelecida culturalmente e ela se preserva, né? Ela se transforma e acaba se preservando, tá certo? De maneira que conseguir a proeza de ser destronado na Inglaterra e perder o poder, não é para uma república, é coisa para poucos, tá certo? Vos apresento, então, um rei da Inglaterra que vai conseguir essa proeza, né? Então, o Charles I vai ficar marcado por isso, não é? E o Carlos I, como vocês preferirem, no vestibular acho que aparece Carlos I sempre, não é? Por que ele vai ser tão complicado? Porque as coisas que o pai dele tinha, que eram vistas como desvantagens, ele também vai ter e vai acentuar. E ele não tem a habilidade do pai, não é? Então, nós vamos encerrar a aula, não é? Que eu vou enumerando para vocês a série de conflitos que o Charles I vai acabar construindo, que vão levar à eclosão do processo que a gente chama de revoluções inglesas, tá certo, gente? Então, nós estamos construindo nesses minutos finais da aula, a gente vai construir a caminha para que a gente possa, quando voltar ao assunto da Inglaterra, falar sobre a Revolução Inglesa, tá certo? Professora, você vai interromper, então, no Charles I, e aí a gente vai falar do quê? Da construção do absolutismo na França. Depois a gente vai ver a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, meio que na sequência, tá bom? É a maneira como o material de vocês procede, por uma questão de organização, eu preferi trabalhar assim também, tá? Oi. Tem mãozinhas levantadas, podem dizer? David, por favor. Ô Isa, você quer falar? Você estava com a mão levantada já há um bom tempo. Desculpa, Isa, eu não vi, hein? Imagina, não, tanto faz. Pode falar, David, depois eu falo. Não, fala você, pode falar. Fique à vontade. Beleza, obrigada. Professora, a parte da Elizabeth I, desculpa te fazer voltar. Quando ela tem esse perigo de depois que ela morrer, ter o problema da guerra civil, no governo dela ocorre a Revolução Agrícola. Com essa Revolução Agrícola, não tem perigo de ter voltado numa guerra civil? Como assim, Revolução Agrícola? Não, então, teve no governo dela as ações que ela fez, que foi a lei dos cercamentos, daí a parte da propriedade privada, daí essa parte. Não tinha, perigo do pessoal mais pobre se revoltar e acontecer uma guerra civil? Não teve esse período de medo, assim, no governo dela? Olha, tem, tá? Eu entendi o que você quer dizer com a coisa da Revolução Agrícola, né? O processo dos cercamentos, a verdade é que ele é muito menos radical do que a gente costuma estudar, tá? Então, na verdade, mesmo, no duro, o processo de cercamentos ele dura quase 300 anos, tá certo? Então, a gente tem uma modificação relativamente importante que acontece no governo da Elizabeth, mas o processo de expulsão, de fato, das pessoas do campo, e assim, que realmente vai gerar grandes fluxos populacionais para cidades, e que vai deixar as pessoas passando perrengue, etc., vai acontecer depois, não é no período da Elizabeth, tá? Então, a gente tem as primeiras mudanças de legislação no governo da Elizabeth, começa a ter uma transformação em algumas partes, não é, dessa região mais rural da Inglaterra, mas não dá para falar que isso gera uma tensão a ponto de ter uma guerra civil, tá? Ela consegue manter um controle grande, não é, de popularidade ao longo do seu governo. Tem momentos de impopularidade, tá certo? Que vão ser rebatidos com coisas que costumam funcionar, não é? Então, vencer guerra é uma coisa que funciona, não é? Tem uma série de ações aí que ela consegue tomar para se manter no poder, tá certo? É um governo relativamente, digamos, forte nesse sentido, tá bom? Mas é claro que a iminência de uma guerra, de revoltas populares é sempre um problema para eles, então, sim, existe uma preocupação com isso, não é? O fato
de a Elizabeth não ter um herdeiro vai começar a ser levantado contra ela, principalmente quando ela envelhece, né? Porque ela chega a ficar velha, tá certo? Então não é que ela morre jovem ainda com a perspectiva de, né? Ela envelhece e aí a todo momento as pessoas estão meio que esperando, quando que ela vai morrer, porque aí vai vagar o trono. É por isso que nos últimos anos de vida ela vai conduzir todos os esforços para fazer todo mundo acreditar que ela vai resolver isso, tá certo? Então, respondendo a tua pergunta, eu não diria que as tensões geradas no campo pelo processo de cercamento estão num momento de eclosão mesmo, de conflito no governo da Elizabeth, tá bom? É um princípio, mas não é o ponto auge, beleza? Beleza, professora, obrigada. Imagina, pode falar, David. Professora, eu tenho duas perguntas. Diga. Depois da vitória contra a Invencível, como que é o nome? Invencível Armada. Isso, contra a Espanha, a Inglaterra já conquista a hegemonia naval da época ou ainda não? É muito cedo? Cedo. Cedo. Nessa época, quem que tinha a hegemonia de distribuição de tudo? A Holanda, tá certo? A Inglaterra não tinha marinhos ainda para controlar a circulação das coisas. Então, quem controla a distribuição das coisas é a Holanda, tá? A gente vai ver que durante as revoluções inglesas que vai acontecer a virada disso, tá bom? Mas nesse período ela não é hegemônica ainda, ela só está em crescimento, né? Beleza. A outra é que eu sempre tive a ideia que essa ideia de Reino Unido já existia, tipo, desde esse período, mas aparentemente, pelo decorrer da aula, não é bem assim. Quando que foi criado, então, tipo, essa ideia de Reino Unido, sabe? O Reino Unido, como a gente conhece ele só vai existir depois que eles derrotam a Escócia, né? Submetem e acabam com a estrutura de clãs, né? Então, acho que você pode considerar aí fim do século XVIII, década Nossa, do século XVIII, da maneira como a gente justo. formata, né? Aham. Ah, beleza. Eu pensava que, tipo, era Beatriz, não bem vi antigo. ainda. Eu pensava que Oi? era bem antigo, tipo... Não, então, porque na verdade a Inglaterra ela vai ter uma estrutura de reinos, não é que tem que fazer acordos entre si, porque ela é uma ilha, é muito antigo, desde o período do lado, da época que os normandos estão invadindo, eles já têm alguns reis que precisam conversar entre si, mas que você tem uma autoridade unificada, não é? No Uhum, trono da casa que é a casa de Londres, digamos assim, e que todo uhum. mundo é metido a isso, não, é só no fim do século XVIII, eles têm muita dificuldade para pacificar aquilo lá. E é por Entendi. vez. Por isso que o Brexit deixou todo mundo de cabelo em pé, tá certo? Um dos problemas é porque a habilidade que para nós parece estar totalmente aceitado. Você olha e fala, o Reino Unido tá tranquilo. Eles já se conformaram, falam, não, as tensões regionais lá são difíceis, são complicadas. Espirrou pro lado, a galera tá querendo autonomia, tá certo? Então, culturalmente é muito forte isso, né? Então, só para você saber que então, é recente, não é uma coisa recente historicamente, né? Lógico, uma coisa desde o fim do século XVIII já é antiga hoje em dia, mas, enfim, Uhum. é bem observado, tá? Ah, entendo. Beatriz, Valeu, vou ver professora. assim que eu puder essa série. Imagina. Gente, só para eu encerrar aqui, então, para não pegar o tempo extra de vocês, não é? Mas a gente vai voltar nisso aqui, fiquem tranquilos, que esse aqui também é o slide que a gente volta para começar a aula de Revolução Inglesa, mas só para não deixar vocês no vácuo, não é? Então, o Charles I é super impopular porque ele faz uma coisa que garante a impopularidade de qualquer governante. Se vocês um dia forem governar e vocês quiserem ser muito impopulares, tipo, eu quero que as pessoas me odeiem, o que vocês fazem? Por favor, aumentem impostos, cobrem bastante imposto, mas assim, soquem imposto nas pessoas, vocês vão deixar elas todas muito irritadas. Então, o Charles I, uma das coisas que ele faz é isso. Por quê? A família dele está enfrentando tensões na Escócia, porque os escoceses não estão achando nem um pouco divertido isso de ter virado uma coisa só junto com a Inglaterra e estarem sendo uma coisa a mais, ter que dividir com a Inglaterra. Então, tem um monte de tensão interna na Escócia. Ele quer fazer guerra na Escócia para submeter os inimigos da família dele. E, para isso, ele quer imposto, ele quer financiamento. Nessa época, a gente já tem um parlamento organizado, como eu disse para vocês, ele já é antigo, tá certo? E aí, o que ele faz? Ele vai querer aumentar os impostos, os gastos militares, tá certo? E aí, isso é uma coisa que o parlamento tende a não autorizar, porque o parlamento é composto, nessa época, de uma série de outros nobres, que são quem vai ter que pagar o imposto, tá certo? Esses nobres, não eles especificamente, mas eles vão ter que cobrar nas terras deles e recolher esses impostos, tá certo? E entregar para o rei, não é? Além disso, os mercadores, né, os burgueses, as classes burguesas que existem também vão ter que pagar imposto. Então, existe um descontentamento em relação a essa cobrança de impostos que ele quer. E são impostos que são muito absurdos, né? Então, por exemplo, existe um imposto super antigo que exige
que existe na Inglaterra, na região do Reino Unido como um todo, que se chama ship money. O que significa isso? Se você tem uma terra que fica no litoral, você paga o imposto para a coroa te proteger. Tá certo? Por quê? Porque você está vulnerável a ataques que vêm do mar. Então, existe uma estrutura da coroa de vigilância ali, de fiscalização do litoral, e você faz parte daquilo. Então, se você tem uma terra que chega no mar, você paga o ship money. O que o Carlos I faz? Olha que ideia boa. Ele estende o ship money para todas as terras, inclusive as que não tem mar. Todo mundo tem que pagar. Olha que ideia excelente. As pessoas ficam super felizes. Tá certo? Conforme isso começa a estar polêmica, o parlamento começa a não querer aprovar os aumentos de imposto que ele quer dar. E aí ele tem uma outra excelente ideia, que é qual? Vou ignorar o parlamento. Que na Inglaterra está sustentando todos os reis desde 1067. É uma super boa ideia. Faz 600 anos que esses caras estão dividindo o poder aqui, mas eu vou ignorar isso. Vou centralizar. Então ele começa a aumentar imposto, decretando e ignorando o parlamento, tá certo? Outra coisa que ele faz que aumenta super a popularidade dele, não é? Ele está levando os soldados para fazer guerra na Escócia, certo? Como já pararam para pensar que guerra, inclusive, tem um custo, que é você conseguir chegar com os soldados no lugar onde você vai fazer a guerra, certo? Você precisa hospedar eles, alimentar eles precisam ter uma tenda para dormir, precisam cuidar dos cavalos, tudo isso, não é? Então, o que ele fazia? Basicamente, ele exigia que quem tinha dinheiro emprestasse dinheiro para ele poder fazer guerra, e ele exigia que se você está na sua casa e chega uma tropa, não é, na sua cidade, você é obrigado a receber os soldados na sua casa. Imagina que sonho. Você está lá de boa, de repente você tem que receber 30 homens esfomeados, completamente brutos, e tem que botar eles para dormir dentro da sua casa, com sua mulher, seus filhos, todo mundo, porque o rei Stuart mandou e a sua casa não é sua casa, é a casa dele. Certo? Então, isso tudo vai gerando uma impopularidade muito grande do Charles, que já vinha de uma dinastia que gerava desconfiança por ser escocesa e por ser católica, não é? Então, além disso, ele vai ser extremamente autoritário, vai prender muita gente, não é? Vai perseguir a oposição. Então, vai dar problema isso, tá certo, gente? Então, a gente vai ver que existe um limite em que os ingleses respeitam a tradição da monarquia, e conforme ele começa a desrespeitar esses pactos que são muito antigos, a gente vai ter tensões que vão desembocar nas revoluções inglesas, tudo bem? Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse processo, as consequências deles nas próximas aulas, tá certo? Nas próximas aulas, não necessariamente as imediatas, beleza? Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Bom, Professora, ainda são quase 6 da tarde, depois não, diga. qual que é a dinastia da Rainha Elizabeth II agora? É uma casa nova, né? A casa de Windsor é uma casa do século XIX, você acredita? Ela é recente. Eu porque... tava... Pode falar, desculpa. Não, enfim, a gente vai ter o fim dos Stuart no século XIX, daí a gente vai ter alguns conflitos e aí os Windsor vão assumir, né? Então, porque eu tava vendo, eu pensei que era Stuart também, mas aí eu falei, como não pode ser, porque eu sei que tem o Palácio de Windsor e a dinastia dela também. É outra dinastia. Então tá bom. Dinastia. Inclusive, tem lá o seu julgamento, se ela é tão pura assim, a ponto de ser, nossa, uma dinastia real na Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra é tão doida que tem gente que acha que a família real da Inglaterra hoje não é antiga o suficiente para ser monárquica na Inglaterra. Né? Porque ela é uma dinastia mais recente, tá bom? Eu vou mencionar isso no passando quando a gente vai falando da Inglaterra no século XIX, beleza? Beleza. Então tá bom, pessoal. Ó, peguei aqui, já marquei de novo a série, Beatriz, para poder assistir. Agradeço muito a participação de vocês, é muito legal quando vocês trazem as perguntas e tal, porque, cara, a aula que a gente tem tanto nome e data assim é meio difícil, né? Porrada de indicação de seriado aí, qualquer episódio que vocês consigam assistir já ajuda a gravar, certo, gente? Vejam alguma coisa, né? De novo, esqueçam os dragões, os zumbis, né? E, enfim, e todas as relações bizarras de amantes e essas coisas, né? Se fixem mais no contexto geral, que eu garanto para vocês que qualquer um desses seriados ajuda a guardar coisas importantes para fazer a prova, tá bom? Então, acho que eu deixo vocês por aqui. Vou encerrar a reunião, já vou revisar os meus slides para ver se faltou alguma coisa e mandar os exercícios que vocês têm que fazer das aulas de hoje, tá bom? Então, tenham um bom finzinho de quinta, descansem aí no fim de semana e a gente vem, beleza? Tchau, tchau, pessoal, até mais. Tchau, professora, muito obrigado. Tchau, professora, obrigada. Obrigada, eu. Até mais.